Uma árvore, um guaxinim inteligente, uma órfã alienígena, um pai de família de uma espécie primitiva e um ser humano cheio de si e de músicas dos anos 80. Na opinião do barista de hoje, eu vou falar sobre a genialidade de James Gunn, impressa numa história sobre um bando de ninguéms que tomou a cultura pop de assalto. Olá, que bom ter você aqui ouvindo mais um episódio do Opinião do Barista, que é um segmento aqui do Coffee X em que eu trago a minha opinião sobre filmes e séries para te contar se vale a pena ou não assistir alguma coisa. Meu nome é Felipe Xavier e eu quero começar pedindo desculpas aos ouvintes que estão sem episódio desde o dia 25 de agosto. Mais de um mês sem episódio, hein, gente? Várias coisas aconteceram e nesse meio tempo eu criei mais 2 podcasts e talvez seja por isso aí que eu me enrolei por aqui. Mas eu tô de volta. E sabe como você pode me ajudar a ter episódios com mais periodicidade? Em primeiro lugar, você pode compartilhar esse episódio com mais pessoas. Eu acredito que esse seja o jeito mais importante que você ajuda o podcast. Em segundo lugar, classifica o Coffee X com 5 estrelas aí no app que você escuta podcasts. E por último, se você quiser ajudar muito, você pode contribuir com o nosso Apoia-se. Você pode entrar no endereço apoia.se/coffeexpodcast e contribuir com qualquer valor. Agora vamos falar sobre o episódio. Eu vou comentar aqui sobre os 3 filmes dos Guardiões e a minha relação com essas obras. O episódio vai ter spoilers leves, então se você não tiver assistido, talvez não seja legal você escutar o podcast inteiro. Mas é claro que os spoilers eles serão gradativos, vai. Eu não vou dar spoiler do filme 3 enquanto eu estou falando do 1, né? Então, quando eu falar do 1, eu vou dar pequenos spoilers sobre o 1. Quando eu falar do 2, pequenos spoilers do 2. E assim sucessivamente. E ainda assim, gente, eu não dou muitos spoilers quando eu tô sozinho. Geralmente os episódios que tem mais spoilers são episódios que eu estou conversando com algum amigo pra gente se aprofundar mais nas obras. Dá uma olhadinha nas notas aqui do episódio pra saber exatamente quando eu falo de cada um, porque eu vou colocar o tempinho aí pra você ver, tá? O time code, pra você ver onde eu falo de cada filme. Agora vamos falar desses personagens maravilhosos aí que foram trazidos pras telonas pelo grande James Gunn. O supergrupo interplanetário, conhecido como Guardiões da Galáxia, surgiu em 1969 nos quadrinhos da Marvel e foram criados por Arnold Drake e Gene Colan. Na época que os quadrinhos foram criados, não fez muito sucesso, não. Eram outros personagens, não eram esses personagens que a gente conhece aqui, mas tinham alguma coisa em comum, tipo... O líder, se eu não me engano, era um terráqueo, sim, mas que sofreu algumas transformações, ficou em animação suspensa por anos e tal, assim como o Capitão América, né, que foi congelado. Mas enfim, não fez muito sucesso e eles voltaram com uma reformulação em 2008, quando os roteiristas Dan Abnett e Andy Lanning recriaram o conceito por trás do título, né? E aí foi que eles trouxeram esses novos personagens aí, que entram em cena o Senhor das Estrelas, né? Star-Lord, o Drax, o Groot, a Gamora e, é claro, o carismático guaxinim Rocket Raccoon. O primeiro filme dos Guardiões estreou nos cinemas em 2014 e eu acho que ninguém sabia muito o que esperar. A Marvel estava nessa missão de criar um universo compartilhado. Se eu não me engano, o filme do Guardiões, o primeiro filme, era o 10º filme da Marvel, então eles já estavam criando um universo, já tinham vários filmes, e eles conseguiram, de algum jeito, surpreender. E a que se deve, né, esse sucesso dos Guardiões da Galáxia? Eu tenho algumas ideias aqui, né? Primeiro que ninguém conhecia os personagens, então o James Gunn foi chamado para fazer
fazer o filme, e ele teve uma liberdade criativa muito grande, até porque ia ser o primeiro grupo intergaláctico, né, que ia aparecer, e a Marvel ainda estava focando nos heróis da Terra, né? O único herói que tinha era o Thor, mas que ainda assim eles ficavam nessa brincadeira entre o Thor ser um deus e um alienígena, né? Então acho que eles não tinham definido exatamente que o Thor era de outro planeta ou de outra realidade, enfim. Então, existia uma liberdade criativa muito grande. Uma sacada muito importante foi que, se até hoje os anos 80 ainda estão nesse auge de nostalgia, apesar que agora começou a cair um pouco, começou a vir para os anos 90, anos 2000, o James Gunn conseguiu usar itens e músicas e, enfim, coisas da cultura dos anos 80 que foi muito importante para que o filme fosse catapultado e caísse na cultura pop, né? A parada era uma novidade e a gente tem um elenco extremamente carismático, liderados aí pelo Chris Pratt como o Star-Lord. Eu sei que hoje em dia aconteceu algumas coisas, as pessoas odeiam o Chris Pratt por motivos diferentes. Eu não tenho nada contra o Chris Pratt, eu acho ele um bom ator. E, enfim, tá aí mandando bem e acho que com que as coisas que aconteceram, que eu não sei nem exatamente o que aconteceu, tá? Eu só sei que as pessoas odeiam o Chris Pratt. Ele, acho que até deu uma caída nas coisas que ele tá fazendo, inclusive por causa desse ódio aí que veio. O Chris Pratt foi cancelado, aparentemente. Fora que ele mistura duas coisas que acho que são grande parte aí do sucesso, que é um filme de super-herói, mas meio Star Wars, que é essa ópera espacial, que é um filme que se passa no espaço e a trilha sonora comanda bastante a vibe do filme, o tema do filme, então tudo é música e é legal porque, diferente de Star Wars você tem a trilha sonora, né, que são músicas incidentais, não tem ninguém ouvindo música no universo de Star Wars, né? A música acontece, a não ser a música da cantina, por exemplo, que começa a tocar quando eles entram na cantina. Não tem música, não tem banda, não tem nada tocando. E aqui, no Guardiões, eles conseguem trabalhar isso no personagem do Peter Quill, que tá sempre com o Walkman dele lá, escutando as músicas dos anos 80. E por que música dos anos 80? Porque o Peter Quill foi sequestrado da Terra nos anos 80, quando ele era uma criança de, 10, 12 anos. Então, todos esses detalhes se encaixam muito bem para a personalidade do Peter Quill, para inserir essa musicalidade no filme, para funcionar. E, mais importante de tudo, o filme não se leva a sério. Afinal, dá uma olhada nessas pessoas, né? Nesses seres que são os Guardiões da Galáxia. Você tem uma árvore que só fala I am Groot. Você tem um guaxinim geneticamente modificado que anda com essa árvore, né? Você tem a Gamora, que é uma alienígena que foi sequestrada do seu planeta natal pelo grande vilão, né, dos primeiros 10 anos da Marvel, que foi o Thanos. E a gente tem o Drax, que quer se vingar do Thanos, porque o planeta dele foi dizimado e a esposa dele e a filha dele foram mortas pelo Thanos. Então, você tem essa ideia de vários desajustados se juntando, primeiro por motivos egoístas, mas depois eles se encontram como uma família, como amigos que têm um objetivo maior para lutar, né? Então, se você não se identifica com isso, isso é um tema universal, né? Isso é um tema que fala muito com as pessoas. E, para mim, o roteiro do primeiro filme do Guardiões da Galáxia, ele é tão fechadinho, eu acho que ele tem um ritmo tão bom. Claro, a trilha sonora carrega o filme, mas ele tem um ritmo tão bom em que nós somos muito bem apresentados aos personagens no primeiro ato, e aí eles já são presos, né? No segundo ato eles fogem, e aí eles têm, se eu não me engano, no primeiro filme eles estão com uma joia do infinito, e aí eles tentam vender essa joia, e aí depois eles descobrem o alto poder dessa joia. E a gente tem o último ato, que vem o Ronan, se eu não me engano, que é o personagem vivido pelo Lee Pace, muito bom também. E aí a gente tem um filme bem divididinho, sabe? Bem certinho, assim, bem fechadinho, que funciona muito bem. Pra mim, o Guardiões da Galáxia 1 ainda é um dos melhores filmes da Marvel, mesmo depois de, acho que a Marvel já deve ter uns 30 filmes aí, se for juntando todas as fases. Então, eu acho que o primeiro Guardiões ainda é uma das melhores coisas
que a Marvel fez, assim, de longe. É um dos, talvez, top 5 da Marvel, assim. É muito, muito bom o primeiro Guardiões. Por muito tempo foi o meu filme preferido da Marvel. Agora, depois que nós temos Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato e tal, e outros filmes também, ele dá uma caída. Mas o Guardiões 1 é sensacional. Com o sucesso estrondoso do primeiro Guardiões, é claro que a Marvel não ia deixar esses personagens sem outro filme. E aí, o segundo filme veio 3 anos depois, em 2017, e ainda a gente não tinha as interações dos Guardiões com os personagens terrestres, né? Quando você olha, tipo, o Homem de Ferro, o Capitão América, né? A Viúva Negra, a gente não tinha essas interações. A única conexão que a gente tinha do universo dos Guardiões eram as Joias do Infinito, que estavam sendo apresentadas, na verdade, em todos os núcleos do MCU, né? E também tem a conexão do Thanos, que apareceu mais no Guardiões da Galáxia, mas que, se eu não me engano, ele já tinha sido apresentado na cena pós-créditos do primeiro Vingadores, em 2011, 12. Então a gente tinha essa conexão e a gente ficava imaginando quando que eles iam entrar em contato com os terráqueos, né? O segundo filme dos Guardiões, pra mim, é o mais fraco dos 3. Eu não acho ele um filme ruim, mas a competição com o primeiro é muito difícil, assim, porque o primeiro, ele é muito... Ele tem muita novidade, sabe? E ele é um filme redondinho. Pra mim, o filme 1 é um filme, tipo, praticamente perfeito, assim, que é um filme que tem todas as apresentações, tudo certinho, tem uma jornada dentro do filme, e aí, ao fim, você tem esses heróis prontos para a próxima aventura, né? Então, eu acho que o primeiro filme ele é bem redondinho. Aqui no segundo, eles têm a apresentação do pai do Peter Quill, que eu acho interessante pra caramba a filiação dele, né? Que o pai dele é um planeta que sai fazendo filhos por aí e plantando, né, a prole dele em vários planetas, né? Só que eu acho que quando eles chegam no planeta Ego, que é onde se passa talvez a meiuca do filme ali, pra mim o filme não anda... eu acho que eles tentam desenvolver a relação do Peter Quill com o pai dele, mas eu não sei o quão boa é. Todo mundo fica meio perdido ali no planeta, meio que eles não têm muito o que fazer. Talvez eles usam esse meio do filme muito pra fazer piada, e pra mim as piadas, sei lá, não funcionam, não encaixam tão bem quanto no primeiro filme. Acho que até a trilha sonora do segundo filme eu não gosto tanto, tá? Os conflitos que eles criam entre o Rocket e o Peter não são muito bem resolvidos e tal, mas eu gosto do final apoteótico lá no planeta, do sacrifício do Yondu, que é o cara que sequestrou o Peter Quill, e a gente descobre mais coisas sobre o personagem. E aí é triste porque quando você descobre várias dessas coisas sobre o personagem do Yondu, eles matam o personagem do Yondu, e apesar do sacrifício dele ter um peso muito dramático, eu acho que, não sei, eles poderiam ter aproveitado ele um pouco mais, não sei. Mas, assim, mesmo que o filme não funcione pra mim tão bem quanto o primeiro, emocionalmente eles conseguem resolver bem e fechar o filme, sabe? Então, pode não ser, na minha opinião, um roteiro incrível, mas a gente acaba com aquele quentinho no coração desses personagens que a gente gosta. Nós temos novos personagens inseridos no filme também que a gente começa a gostar. Então, esse quentinho no coração acaba sobressaindo no final do filme e a gente ainda sai gostando muito desses personagens e tal. Guardiões 2 é um filme mais fraco pra mim, mas ainda é bem acima da média de umas coisas que a Marvel fez, né? Tipo, sei lá, Thor Ragnarok, Vingadores Era de Ultron, Homem-Formiga, enfim, Thor 1, um monte de filme muito mais fraco.
A próxima aparição dos Guardiões é no excelente Vingadores Guerra Infinita em 2018, e aqui não tenho o que dizer. Tudo que tem do Guardiões nesse filme é perfeito. Esse filme é perfeito, na verdade. Faz tempo que eu não vejo esse filme, mas eu me lembro de todas as vezes que eu o vi. Eu achei um filme incrível. Eles aparecem nos 2 filmes dos Vingadores, na verdade, né? Eles aparecem no Guerra Infinita em 2018 e no Ultimato em 2019. Eu não vou falar desses 2 filmes, porque, enfim, eles não são filmes dos Guardiões, mas que eu saiba, o James Gunn estava envolvido em todas as cenas, em todas as interações que os Guardiões tinham com todos os outros personagens do MCU, então ele estava bem envolvido criativamente, provavelmente escreveu várias falas, né? Porque os personagens foram criados por ele, né? Então tem isso, né? É muito difícil emular o que o James Gunn fez nos outros 2 filmes, então os caras trouxeram o James Gunn. Fala, cara, tem esse filme aqui, seus personagens estão no filme aqui, escreve o que precisa pra ele, enfim. Então, você ter esse cara dentro dos 2 filmes dos Vingadores, eu acho que fez muita diferença nessa cola entre os Guardiões e os outros núcleos da Marvel que estavam se formando ali. Mas, em 2019, rolou uma treta fortíssima com o James Gunn, e ele foi demitido da Marvel. Então, se você não sabe o que rolou, eu vou deixar aqui no link, na descrição desse podcast, um artigo lá do Omelete que explica todo o caso do James Gunn. Mas, para resumir, encontraram vários tweets do James Gunn. Na verdade, encontraram não, né? Ninguém chegou pros caras e falou, olha aqui, olha o que a gente achou. Não, tava rolando algumas tretas políticas aí. Gente, vocês sabem que desde 2018, até antes disso, tem uma polarização política muito grande, né, de várias coisas, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em outros países do mundo. E foram, nessas guerras políticas, escavaram os tweets antigos do James Gunn, em que o James Gunn fazia umas piadas que eram bem complicadas. Eu não vou repetir o que tem nas piadas aqui. Nesse artigo do Omelete, se eu não me engano, tem. Mas a Disney, como uma contenção de crise, demitiu prematuramente o James Gunn. O James Gunn publicamente falou, né, que, cara, isso foi, sei lá, 10, 15 anos atrás. Eu acho que vocês têm que entender que as pessoas mudam, né? Isso não era coisa recente. E aí o James Gunn se defendeu, ele falou, eu não sou mais essa pessoa e tal. E não só o James Gunn, mas todo o elenco dos Guardiões foram em defesa dele, né? E brigaram com a Disney, enfim, e a Disney não voltou atrás, pelo menos no começo. E aí, nesse meio tempo em que o James Gunn foi demitido da Marvel, quem que foi atrás do James Gunn? A concorrente, que viu o que o James Gunn fez com o Guardiões da Galáxia e falou, James Gunn, vem cá dirigir o filme do Esquadrão Suicida pra gente. E aí foi o que o James Gunn fez, ele dirigiu o filme do Esquadrão Suicida. Provavelmente a Warner, que é a dona da DC, gostou muito do que o James Gunn fez e engatou outros projetos com ele. Depois ele foi e fez a série do Pacificador. E algum tempo depois, a Disney voltou atrás na demissão do James Gunn e recontratou ele para fazer Guardiões da Galáxia 3. When you were here before, couldn't look you in the eye. E aí, finalmente, tivemos esse ano, 2023, o ano que eu estou gravando e no ano de publicação desse podcast, depois de toda essa bagunça, atrasos, demissão do James Gunn, pandemia, Guardiões da Galáxia 3 chegou aos cinemas. E aí nós temos vários problemas, eu acredito. O primeiro deles é a má vontade com a Marvel. Eles entraram numa seara de produzir coisa pra cacete. Não conseguiram manter o nível de qualidade, nem nível técnico, nem nível criativo. Não conseguiram criar personagens tão cativantes. Eu acho que o único filme que eu gostei muito pós-Vingadores Ultimato foi o filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, lá de 2021. E ainda assim porque a Marvel usou um golpe baixo e juntou 3 gerações de Homem-Aranha. Então, né, não tem jeito.
Logo, eu tava com zero expectativas pra ver Guardiões 3, tanto que eu nem fui ver nos cinemas. Eu prometi pra mim mesmo que esse ano eu não ia ver filme de herói no cinema, e até agora eu falhei uma vez porque eu fui ver Aranhaverso. Mas não me arrependo de nada. O filme chegou no Disney Plus e eu ainda demorei muito tempo pra ver. Talvez um mês mais ou menos pra ver. Porque, sei lá, acho que isso prova o quanto eu tava com zero expectativa, vontade, sei lá, preguiça, sabe? Foi estranho, porque, como eu disse, o primeiro filme dos Guardiões é um dos meus preferidos de herói. Então, o 3 era pra, quando saiu no streaming, era pra eu ir loucamente ver, e isso não aconteceu. Finalmente vi o filme, gostei, mas sabe quando o filme acaba e fica... mais um filme de herói. Comparado com outros filmes da Marvel, ou com outro filme da Marvel que saiu esse ano, que foi o Homem-Formiga, esse filme é sensacional. Mas, comparado com Guardiões, eu prefiro o primeiro muito mais. Ainda prefiro muito mais. É melhor que o segundo, sim, mas eu ainda prefiro o primeiro. E eu sei que a minha opinião não é tão popular nesse sentido, porque eu sei que a maioria das pessoas amou Guardiões 3, chorou, e enfim... Todos esses fatores aí que eu disse antes, eles podem ter contribuído pela minha indiferença com esse filme. Apesar de ter uma mega história pesada, né? É meio que o fim dos Guardiões ali. A gente tem a história de origem do Rocket, umas paradas de maus tratos com animais e tal, mas... É isso. Eu tinha certeza que iam matar o Rocket, mas isso não rolou. Enfim, tiveram outras coisas que não funcionaram tanto pra mim. E aí, como eu falei, o Guardiões 3 ele teve vários problemas. Por quê? Era pra ele ter sido, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo filme a ter saído depois do Vingadores Ultimato. Porque o Vingadores Ultimato acabam com os Guardiões se juntando ao Thor e indo embora juntos pra resolver alguma coisa. E a gente ainda tinha ali o conflito Peter Quill e Gamora, porque a Gamora que estava viva agora não era a Gamora do Peter Quill e tal. Então, tinha alguns conflitos interessantes a serem resolvidos em 2019. Nós estamos aqui em 2023, 1 milhão de coisas já aconteceram depois disso. Quando a gente volta pro terceiro filme e a gente vê o Peter Quill o filme inteiro, sei lá, nessa relação estranha com o Gamora e tal... Eu tava meio cansado, sabe? Tipo, cara, 4 anos, sabe? Move on, sabe? Sai dessa. Tipo, não tava funcionando mais pra mim. Coisa que eu acho que se esse filme tivesse saído bem antes, eu acho que teria funcionado melhor, né? O filme é gigante, né? Eu acho ele bem grande, se eu não me engano, tem 2h30. E tem uma barrigada no meio também, o mesmo problema do segundo, lá no Planeta do Ego. Aqui eles têm que... É meio que um filme de assalto, eles têm que pegar uma coisa pra salvar o Rocket. E aí, por exemplo, eu acho que eles perdem muito não tendo o Rocket no filme, apesar de... A gente tem o Rocket no filme, porque ele tá contando a história de origem, mas a gente tem flashbacks do Rocket... E o Rocket, no nosso tempo, ele tá, tipo, em coma, ele tá morrendo. Então, a gente meio que não tem o Rocket no filme inteiro, né? O Rocket que a gente conhece. Então, sei lá, não funciona muito, sabe? Eu tenho a impressão de que não é suficiente. O Peter Quill sozinho não é suficiente pra carregar o filme, né? A gente ainda tem o Adam Warlock, que foi plantado, acho que lá no Guardiões 2, na cena pós-crédito, que ele não tem muita função, assim. Ele foi plantado lá porque o Adam Warlock, nos quadrinhos... Ele tem uma joia do infinito na testa. Então, tipo, ele é um dos personagens poderosíssimos e tal. Só que eles provavelmente tiveram que abandonar a história original dos quadrinhos porque as joias do infinito não existem mais. Então, ele não poderia ter uma joia dessa na cabeça. Então, eles meio que só fizeram ele como uma arma, né? Ele tem 2 funções no filme, que é machucar o Rocket no começo e salvar o Peter Quill no final. E de resto, é um personagem meio idiota, meio bobo, né? Então, no final, acho que, assim, como o segundo, o núcleo emocional, ele te carrega e fecha bem, sabe? A trilha sonora do James Gunn é uma sacanagem, tá? Se tem uma coisa que esse cara sabe fazer é criar uma boa trilha sonora para suas obras e te envolver, sabe? Ele sabe o momento exato de mexer com você, sabe? É o cara que consegue fazer isso muito bem. Eu acredito que os Guardiões tenham acabado, tá? É claro que os personagens podem e provavelmente irão voltar participando em outros filmes, mas essa formação, com esse estilo de filme, eu acho que acabou. Essa trilogia, entre aspas, né, dos Guardiões, ela tem muito o DNA do James Gunn.
Gunn, e eu acho que ninguém vai conseguir fazer tão bem quanto ele. No máximo vai ter um cara tentando emular o James Gunn, o que nunca é tão bom quanto o original. Até porque agora o cara é da DC. O James Gunn está na DC. É isso mesmo, para você que não sabe, o James Gunn agora é o responsável pelo reboot do universo DC nos cinemas e ele tá dirigindo o novo filme do Superman, que esse sim eu tô curioso para ver o que ele vai fazer. O Superman é o meu personagem preferido, meu herói preferido. Tô curioso / preocupado, porque o James Gunn, ele tem um estilo que eu não sei se exatamente casa com o Superman, mas enfim. Eu queria, antes de fechar, elencar os 3 filmes. Então, para mim, o melhor filme é o Guardiões 1. Eu acho que ele é praticamente perfeito. Ele é um filme que funciona do começo ao fim, tem um roteiro fechadinho, tem um ritmo legal, não cansa, tem a apresentação desse grupo, né, de protagonistas, tá todo mundo muito bem, tem um vilão interessante. Eu acho que ele prepara bem e insere os personagens dos Guardiões no universo Marvel de maneira magistral. Depois, em segundo lugar, eu gosto do Guardiões 3, né? Que eu acho que ele fecha bem a história deles, apesar de eu não amar o filme, principalmente no meio, dá uma cansada, né? Eu acho que o James Gunn não conseguiu resolver tão bem esse meio do filme, enfim. E aí pode ser pandemia, pode ser 1 milhão de coisas que podem ter atrapalhado a produção desse filme. E, em último lugar, o Guardiões 2, que eu não gosto tanto, eu acho ele meio fraco mesmo. Eu acho ele meio desconjuntado, meio nem lá nem cá, não funciona tão bem pra mim. Mas, ainda assim, gente, esses 3 filmes, eu acho que, se você for comparar com todos os outros filmes da Marvel, que tem 3 filmes, eu sei que eles não chamam disso, mas vamos chamar de outras trilogias dentro do MCU. Por exemplo, Homem de Ferro nós temos 3 filmes, Capitão América nós temos 3 filmes, Thor agora nós temos 4 filmes, então tem essas trilogias dentro da franquia. Pra mim, Guardiões é muito superior a todas elas. Isso não tem conversa. Acho que qualquer dia desses eu volto pra assistir o Guardiões 3 pra ver se eu acho essa maravilha toda que a galera viu, sabe? Talvez alguns anos, quando o filme de super-herói parar de ser a regra, e aí eu sentir aquela saudade, aquela nostalgia, e eu revisitar esses personagens, revisitar esses filmes, talvez eu goste mais do 3 e até do 2, né? Talvez ele cresça em mim em alguns anos. Veremos. Agora eu quero saber de você. Curtiu Guardiões 3? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre os 3 filmes desse grupo de desajustados que o James Gunn tirou do anonimato. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!